Bom dia a todos os irmãos, que se possam sentir bem neste dia de sábado na casa do Senhor. E para isso, nós vamos cantar o hino Sou de Jesus agora. Que Jesus possa ser o nosso lema, o nosso voto para hoje e sempre. Cristo me tem fiel amizade, nele encontrei real liberdade, pois sob a cruz minha alma comprou, dele portanto eu sou de Jesus agora. Jesus também, meu Ele é agora, meu para sempre, amém. Cristo salvou-me, sinto em minha alma, grata esperança e mais doce calma, para libertar-me o preço pagou, dele portanto eu sou de Jesus agora, meu é Jesus também. Salvou-me, fui libertado, vida eterna Jesus me otorgou, dele portanto eu sou de Jesus agora, meu é Jesus também. Nós, quando vimos à igreja, é para estarmos entregues a Deus. Vamos cantar com força este hino. Tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei.
Vamos agora colocar-nos de pé e em reverência vamos cantar o hino que será a ser projetado. Altíssimo Pai que estás no céu, queremos dar-te graças, Senhor, pelo privilégio de nos chamares à tua presença e de nos convidares a virmos com ousadia, com confiança, até ao teu trono de graça, através do nome e dos méritos de Jesus. Como acabámos de cantar, Senhor, exaltado sejas tu, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que o teu amor seja glorificado no coração de cada um de nós e nas nossas vidas. Que todos possam ver que em cada filho teu e em cada filha tua que te veio adorar esta manhã, há o amor de Cristo para a glória daquele que nos criou e que verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Amém. Vamos continuar a louvar com o hino 277. Jesus, eu venho a ti. Jesus
Convidamos a todos aqueles que puderem a se ajoelharem para nos unirmos em oração. Eu te agradeço, ó Pai, pela tua infinita misericórdia, porque nos aceitas tal qual somos e nos queres transformar pela tua graça. Te agradecemos, Senhor, mil e mil vezes todas aquelas que tu nos pedires, todas aquelas que tu quiseres ouvir da nossa boca, possamos tão somente estar predispostos a isso, a constantemente te louvar, a constantemente adorar no teu santo monte, neste lugar, que tu possas santificar pela tua presença, neste momento, possas estar com o servo que tu escolheste para transmitir a tua palavra aos teus filhos e possamos nós, Senhor, ouvir humildemente e ouvir com vontade de pôr em prática, para que se possam aplicar a nós aquelas palavras que tu disseste: bem-aventurado aquele que ouve e pratica. Amém. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles que sofrem neste momento, possam sentir alívio das suas dores, pela tua infinita misericórdia, possas, Senhor, estar com eles, possam sentir a tua presença ao seu lado. Amém. E com isso serem confortados. Amém. Também com a esperança de brevemente podermos estar contigo na tua pátria, louvando e adorando o teu nome. Amém. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles que te buscam, que possamos de alguma maneira chegar até eles, que possamos de alguma maneira ser coobreiros contigo na tua obra. Amém. Te pedimos, Senhor, tantas coisas e não queremos deixar de te agradecer por estarmos aqui neste teu santo dia, na tua casa de oração. Amém. Em teu nome. Amém. Chegou o momento de também agradecermos a Deus através das nossas ofertas. Neste sábado
façamo-lo com reverência, dando primeiro lugar às crianças que vão trazer as suas ofertas e de seguida nós próprios poderemos dar aquilo que preparamos em nossas casas, não tendo havido outra indicação, os fundos recolhidos serão para a obra local, nacional e mundial. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, graças estamos, Senhor, pela bela manhã de sábado que nos estás a conceder. Obrigado. Nesta hora, Senhor, queremos-te pedir uma bênção para estes dízimos e ofertas que foram levantados, que eles possam ser abençoados por Ti. Amém. Que possas também abençoar todos aqueles que os doaram. Que eles possam contribuir para o avanço da Tua obra.
Continua connosco durante as atividades desta manhã, para que nós possamos sair daqui enriquecidos do teu amor no nosso coração. É tudo quanto pedimos e agradecemos no nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Muito bom dia a todos os meus queridos irmãos e irmãs, membros da Igreja Adventista em Canelas, a todas as visitas de outras igrejas que nos honram com a sua presença esta manhã e também a todos os amigos e familiares que estão aqui hoje e àqueles que estão a assistir lá em casa, que todos possam ter um dia de sábado muito feliz e muito abençoado. Hoje vamos ter um dia de sábado muito, muito especial. Não só porque é sábado e porque é um dia que Deus separou para nós nos encontrarmos com Ele, mas também porque hoje à tarde 12 pessoas, eu estou a dizer bem o número, 12 pessoas jovens vão entregar-se a Jesus nas águas batismais. Vamos ter o batismo de 12 jovens e eu louvo muito a Deus por isso e o meu coração está ansioso. Eu acho que o meu coração está a bater ainda mais do que o deles, quase que não conseguia dormir. É verdade que o meu filho está doente e estava a dormir na cama connosco e deu-me pontapés, e a minha mulher também. Isso ajudou um bocado a eu não dormir, mas também estava nervoso e ansioso com os batismos desta tarde. No entanto, esta manhã também temos duas cerimónias muito especiais agora, neste momento, antes propriamente do resto desta cerimónia de adoração, que é a ordenação de uma anciã e de um diácono e de uma diaconisa. Eu vou pedir à Carla Almeida, que é a anciã que iremos ordenar hoje ao Ministério do Ancianato, possa aproximar-se. Eu vou ser pouco convencional nesta ordenação, porque normalmente lê-se um texto que está em Timóteo, mas Carla, eu quero ler um texto que está em Atos. E eu convido os irmãos a lerem comigo Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Em Atos, nós encontramos os primórdios da organização da Igreja Cristã e vemos no capítulo 20 como Paulo, depois de ter trabalhado em Éfeso durante muito tempo, quando se despediu dos anciãos, quis ter um encontro pessoal com eles e falou-lhes acerca do próprio exemplo que ele deixou e que eles deveriam seguir no seu ministério na Igreja. A partir do verso 17 nós lemos: E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da Igreja. Atos, capítulo 20, a partir do verso 17. Verso 18, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei, pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E o verso 28, o último que vamos ler, diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu anciãos, neste caso, anciã, para apacentardes a Igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. O apóstolo Paulo estava a deixar um exemplo, e um exemplo muito elevado aos anciãos. É verdade que os pastores, os evangelistas e missionários também têm no apóstolo Paulo um grande exemplo,
Mas ele disse, o exemplo que vocês viram em mim, aos anciãos, é este exemplo que eu quero que vocês sigam. E cada ancião e cada anciã que deseja seguir este exemplo, vai encontrar o que o apóstolo Paulo encontrou. Perseguições, Carla. Ele escreveu a Timóteo, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Portanto, é normal que um líder ou uma líder na Igreja de Deus seja criticado, se as pessoas às vezes não gostem muito dele, não gostem quando ele fala das coisas que ninguém quer falar. Mas o apóstolo Paulo sabia que estava a servir a Deus e não tinha medo, nem vergonha, do Evangelho de Cristo. E também lágrimas, jejuns, açoites, prisões. Quando um ancião ou uma anciã começar a fazer o trabalho como deve ser feito, irmãos, eu vos digo, e isto também vai para os pastores, vamos ser perseguidos. O diabo não vai gostar do nosso trabalho, mas também há coisas boas, Carla. O apóstolo Paulo dizia, em nada tenho a minha vida por preciosa, no verso 24, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Podes ter alegria, se fores fiel a Jesus no chamado que Ele te está a fazer, vais ter muita alegria no ministério de ancião. Porque sabes que Jesus está contigo, que Ele é que te escolheu e que Ele te quer usar para o bem desta igreja. E também os irmãos fiéis nesta igreja vão estar a orar certamente pela Carla, para apoiá-la e encorajá-la, para que ela cumpra o ministério de anciã, cheia do poder do Espírito Santo. E finalmente o apóstolo Paulo aponta para a razão e para o motivo pelo qual ele estava disposto a sofrer tudo. É que Deus comprou esta igreja. Há 2000 anos atrás haviam crentes, mas hoje ainda há também, graças a Deus. Deus comprou esta igreja com o seu próprio sangue. Foi o sangue de Jesus e Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Portanto, foi o sangue de Deus derramado naquela cruz que vos comprou. E por isso, nós que lideramos e que somos chamados a servir, devemos fazê-lo de todo o coração. Carla, abraça este ministério de todo o coração. Vais ter muitas alegrias aqui na terra, com lágrimas, e um dia no céu, quando Deus limpar todas as lágrimas dos nossos olhos. Amém? Nós vamos ajoelhar-nos aqui à frente. Eu peço à congregação que possa manter-se em pé. Altíssimo Pai, que estás no céu, eu te quero dar graças esta manhã, porque tu instituíste a tua igreja sobre a rocha que é Cristo, e Ele que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas e de cada crente verdadeiro, de cada homem e de cada mulher que coloca a sua fé em Ti e que aceita a Tua graça. Esse Jesus escolheu também homens e mulheres para servirem na sua igreja. E eu te agradeço esta manhã por teres escolhido a Carla, uma amiga, Senhor, minha e de muitos irmãos e irmãs nesta igreja, mas sobretudo alguém que vive uma amizade contigo. Obrigado porque, em primeiro lugar, verteste o teu sangue por ela, querido Jesus, e também verteste o teu sangue pelas almas a quem ela vai servir como anciã. Eu quero muito suplicar-te que, como o apóstolo Paulo aconselhou aos anciãos em Éfeso, ela também possa ouvir este conselho e cuidar em primeiro lugar dela própria, da sua espiritualidade, do seu testemunho, da sua vida física, mental, espiritual, social, e que, sendo um exemplo, ela esteja também disposta a cuidar com carinho e com amor de cada um dos teus filhinhos e filhinhas nesta igreja. Por isso, Pai, como era feito no passado, também hoje impomos as nossas mãos sobre a Carla e suplicamos que o Espírito Santo desça sobre ela e a capacite, Senhor, para te servir como uma filha tua, uma serva tua, uma anciã na Igreja Adventista do Sétimo Dia em Canelas e onde quer que a chamares, Senhor, que tu, querido Jesus, a possas fortalecer, vivendo no seu interior, livrando-a das tentações do inimigo, enchendo-a da tua mansidão e humildade e do teu poder para este santo ministério. É o que pedimos, Pai, e muito agradecemos.
sabendo que tu já nos atendeste e que vais fazer muito mais do que podemos pedir ou imaginar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Muito bem, agora gostaria de chamar aqui à frente a irmã Fernanda Lage e o irmão Filipe Costa, que vão ser ordenados ao Ministério do Diaconato, à função de diácono e de diaconisa nesta igreja também. Vem aqui para cima. Olá. Muito bem, também ainda no livro de Atos, eu convido a igreja a ler comigo no capítulo 6, fala acerca da instituição dos diáconos. No princípio, como surgiu esta ideia do diaconato na igreja primitiva. E este texto está cheio de instrução, é pena não poder pregar hoje sobre este texto, porque é lindíssimo. Diz Atos capítulo 6, ora naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, de entre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. O diaconato não é uma coisa de segunda categoria. É uma coisa importante. E está na linha da frente da igreja. E vocês já vão ver isso. Mas nós, diziam os apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, que foi o primeiro mártir cristão, e de Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timnó, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Nós vemos aqui que, para que a igreja crescesse, foi preciso organização, foi preciso ordem. E Deus, a Bíblia diz, é um Deus de ordem e não de confusão. E de paz e não de confusão. E então estabeleceu-se que houvessem homens, naquela altura eram homens, mas depois houve também diaconisas, é muito claro, havia uma diaconisa que cuidava de uma igreja sozinha, Febe, cuidava da igreja de Cencreia, homens e mais tarde mulheres também, que tratavam das questões administrativas, sobretudo o cuidado com os pobres, mas também as questões administrativas da igreja, para que os apóstolos estivessem resguardados e pudessem dedicar-se exclusivamente, atenção irmãos, estou-vos a dar uma mensagem muito direta, não gosto de indiretas, vou-vos dar uma mensagem muito direta, ok? Atenção anciãos e diáconos e membros da igreja. Os apóstolos dedicavam-se exclusivamente à oração e à pregação da palavra de Deus. E é preciso que voltemos à igreja primitiva e ao exemplo que ela nos deixou. Então, meus queridos irmãos, sobre vós repousa uma grande responsabilidade, que possam fazer com que a igreja administrativamente possa funcionar na melhor forma possível, para que os líderes da igreja possam dedicar-se à oração e à pregação da palavra de Deus publicamente e nas casas e nos lares. Agora, além disto, vou-vos colocar mais um peso em cima, os diáconos não só foram excelentes na obra do Ministério das Coisas mais Administrativas e do cuidado com os pobres, mas os diáconos começaram a dar um exemplo. Eles eram pessoas cheias do Espírito Santo e começaram a dar o exemplo. Até foram um exemplo para os apóstolos, porque o primeiro evangelista, a Bíblia chama-lhe o evangelista, foi um diácono, Filipe o diácono. E ele pregava a multidões e batizava. É verdade que hoje os diáconos temos uma ordem que é preciso respeitar, e os diáconos hoje não batizam, mas a verdade é que Filipe batizava, expulsava demónios, converteu multidões para Cristo. Isto para vos inspirar
Não pensem que o vosso ministério é só levantar ofertas, dobrar toalhas, cumprimentar as pessoas e dar um sorriso. É isso tudo, mas com Cristo no coração e também prontos para falar acerca do amor de Deus e da palavra de Deus, dar estudos bíblicos, pregar se for necessário, estarem dispostos a servir onde quer que Deus vos chamar e como quer que Deus desejar. Amém? Muito bem, nós vamos ajoelhar-nos aqui. Novamente eu peço que se coloquem de pé. Ok, uma para um lado, outra para o outro. Ok. Altíssimo Pai, graças te queremos dar esta manhã também por teres escolhido o Filipe e a Fernanda para o ministério do diaconato nesta igreja. Diácono significa servo ou serva. Eu quero agradecer-te porque eu sei que estes teus 2 filhos já são teus servos. O Filipe já te serve de todo o coração e a Fernanda é uma serva tua que te ama e que te serve também. E agora desejaste que a igreja reconhecesse isso e os nomeasse como diáconos, para que pudessem, de uma forma talvez mais visível, servir neste corpo de crentes que está em Canelas. Eu peço, Senhor, que também sobre eles o teu Santo Espírito possa ser derramado, que os possas capacitar para esta importante tarefa, para este importante negócio, como dizia a tua palavra, para esta importante missão. Que eles sintam, Senhor, que são responsáveis diante de ti e diante da igreja em servir no espírito da mansidão e da humildade de Cristo e no espírito de sacrifício também, no espírito missionário, no espírito de amor. Abençoa-os e capacita-os. É o que pedimos nesta hora. E muito te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E como não podia deixar de ser, uma vez que os irmãos, certamente, que hoje, especialmente hoje, neste sábado, depois durante uma semana termos estudado na escola sabatina, que devemos privilegiar as crianças, porque foi esse o exemplo de Jesus, os irmãos não me iam perdoar se eu deixasse de contar uma história às crianças, e elas também não, por isso eu peço a todos os meninos e meninas que queiram ouvir uma história, que possam vir sentar-se aqui ao pé de mim, ok? Todos os meninos e meninas que estão aqui hoje, que queiram ouvir uma história, podem vir sentar-se aqui perto de mim. Venham devagarinho, porque a sala está bastante úmida e o chão está úmido e escorrega. Portanto, venham devagarinho, ok? Não quer ninguém a cair. Podem sentar aqui, muito obrigado. Podem sentar aqui ao pé de mim. Muito bem, eu acho que vou ali para aquele lado. Tchau. Aqui para este lado. Muito bem. Força, meus queridos, podem subir, mas devagarinho, ok? Não quero que ninguém caia. Ok. Com licença, eu peço licença à congregação, vou ter de vos virar as costas outra vez e aos meus irmãos que estão lá em casa, mas é por uma boa causa. Muito bom dia. Bom sábado. Eu acho que vocês hoje estão muito mortos. O que é que se passa convosco? Não estão felizes? Não estão felizes de vir à igreja? Estão ou não? Sim. Então olhem para mim. Vá lá. Bom dia. Bom dia. Bom sábado. Ok. O Lucas hoje está de pé porque faz anos. Ele quer que a gente lhe diga parabéns. Vamos dizer parabéns, Lucas. Ok. Muito bem. Então, posso-vos contar uma história? Para eu contar, vocês vão ter de estar muito atentos a olhar para mim. Ok? Pode ser? Podes sentar, Luquinhas. Podes sentar. Ok. Muito bem. Ok. Ou então, ouçam com muita atenção. Sabem que quando estamos na igreja, nós contamos sempre histórias que estão escritas num livro muito especial. Como é que ele se chama? A Bíblia.
e falam sobre uma pessoa muito especial. Como é que ela se chama? Deus e o seu filho, como é que ele se chama? Jesus. Então, Jesus um dia contou uma história. Isto é uma história que está na Bíblia, mas foi Jesus que contou. Atenção. Fala acerca de 2 homens. Os 2 homens foram à igreja para orar. E, quando eles lá chegaram, um veio assim para a frente, pôs-se em pé e orava assim: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os outros homens, miseráveis, pecadores, que andam por aí a fazer coisas más. Eu jejuo. Vocês sabem o que é jejuar? Passar tempo sem comer. Eu jejuo 2 vezes à semana e dou os meus dízimos de tudo. E não sou como este pobre deste cobrador de impostos que está ali miserável lá atrás. O outro era um cobrador de impostos. Sabem o que é um cobrador de impostos? Não sabem? Os impostos são uma coisa que os papás e as mamães têm de pagar todos os anos e ficam sempre com dor de barriga quando têm de fazer isso. E esse cobrador de impostos, ninguém gostava dele, ele estava lá atrás, ele ficou lá atrás assim, olha, ele nem queria olhar para o céu, ele ficou assim, a olhar para o chão, ele estava muito triste porque ele sabia que ninguém gostava dele e ele pensava que Deus também não gostava dele. E então ele dizia: meu Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele estava muito triste. Ele pensava que ninguém gostava dele. O primeiro foi orgulhoso. E o segundo foi humilde. Sabem o que é que Jesus disse a seguir? Disse que o primeiro, Deus não pôde ouvir a sua oração. Mas o segundo, que foi humilde, que era uma pessoa humilde, Deus ouviu a sua oração. E ele foi para casa e Deus estava feliz com ele. Ele pensava que ninguém gostava dele, mas Deus gostava muito dele, porque ele era uma pessoa humilde. Vocês acham que Jesus foi uma pessoa humilde ou orgulhosa? Bom, há um santo orgulho de pregar a verdade, nós não devemos ter medo. Portanto, também é verdade. Mas Jesus foi uma pessoa humilde. Ele disse assim: venham ter comigo e aprendam a ser humildes e mansos de coração. Sabem o que quer dizer uma pessoa humilde? Sabem o que quer dizer? O que é? Uma pessoa humilde é uma pessoa que está mais preocupada com os outros do que com ela própria. É uma pessoa que ama mais os outros e ama mais a Jesus. É uma pessoa que não acha que é melhor do que os outros, nem é superior aos outros. E Jesus foi muito humilde, ao ponto de morrer por nós numa cruz, para nos salvar. Vocês não querem ser humildes também? E estar dispostos a amar os outros? Sim? Vamos fazer uma oração, vamos pôr de joelhos e pedir a Jesus que coloque a sua humildade no nosso coração, está bem? Ok, vamos lá. Ok, vocês vão repetir comigo, está bem? Atenção, repitam. Querido Jesus, muito obrigado, porque tu vieste a esta terra e vieste como uma pessoa humilde. Vem morar no nosso coração. Ajuda-nos a ser humildes também. E a amar-te muito, Senhor. E a amar uns aos outros. Pedimos em teu nome. Amém. Muito obrigado. Podem voltar para o vosso lugar. Quantas vezes me arrependo, quantas já me arrependi.
Quantos erros eu cometo, quantos erros cometi. Quantas vezes de joelhos vim ao Pai pedir perdão, mas nenhuma vez sequer meu bom Deus me disse não. Pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa: filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. O santo não é aquele que sem pecar viveu, é aquele que insiste em ter Cristo ao lado seu. Se pra armadilha do inimigo está difícil dizer não, Jesus Cristo te dá força para vencer a tentação. Pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa: filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa: filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Amém. Amém. Que bom saber que Jesus, com a sua graça, está disposto a perdoar-nos, vez após vez. Vamos inclinar as nossas cabeças e falar com este Jesus. Querido Senhor, eu te quero dar graças por esse amor infinito que nós não conseguimos compreender plenamente, mas desejas que seja experimentado por mim e por cada alma que agora ouve a tua palavra nesta hora. Ó Senhor, só tu conheces os corações de todos os presentes neste lugar, de todos aqueles que em casa, que por vários motivos não puderam estar aqui, também desejam adorar-te. Tu conheces as provas, as lutas, as tentações, as angústias, também as vitórias que tu lhes deste. Conheces, querido Pai, os sonhos, as ambições, os desejos que vêm de ti e que apontam para o céu e aqueles que, na realidade, não podemos dizer que venham de ti. E, Senhor Jesus, a todos estás disposto de abençoar nesta hora. Eu quero suplicar que a cada um tomes nas tuas mãos, que os teus anjos estejam ao lado de cada um de nós e que o teu Espírito Santo use estes lábios mortais e de barro e de pó para proclamar a tua palavra fielmente e que cada um de nós possa dobrar os seus joelhos e também abrir o seu coração diante da cruz do Calvário. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.
Escolhi como tema para a mensagem desta manhã o seguinte: quanto maior é a queda, mais alto se sobe. Eu sei que algumas pessoas, ao lerem o título no boletim, devem ter pensado: o pastor enganou-se, ou o departamento de comunicações enganou-se, porque o provérbio não é assim. O provérbio diz: quanto maior é a subida, maior é a queda. Eu já encontrei várias versões. Quanto mais alto se sobe, maior é a queda. Quanto mais alto o voo, maior é a queda. Quanto mais alto, maior o tombo. Há muitas versões. Eu podia continuar aqui a dizer. Mas não é isso exatamente que eu queria que fosse o tema do sermão. Esse provérbio inspirou-me a dizer o contrário. Quanto maior a queda, mais alto se sobe. Sabem, quando eu era criança, eu conseguia ser muito persistente. Uma vez que quis uma espada, quase que fiz greve de fome para o meu pai me dar a espada. E estão a ver, a minha mãe viu-me assim magrinho, a fazer greve de fome, o coração dela caía logo no chão. E então uma vez quis um arco e flechas. Lembro-me perfeitamente, aquilo ainda está lá para o sótão dos meus pais. Mas eu queria um arco e flechas, não era assim de brincar, eu queria mesmo um arco e flechas. E então pedi ao meu pai: ó pai, eu quero um arco e umas flechas, ó pai, eu quero um arco e umas flechas. Sempre que o encontrava: pai, eu quero um arco e umas flechas. O meu filho já aprendeu a fazer isto, tem 4 anos e meio, eu demorei um bocadinho mais, mas consegui. Eu chegava ao pé do meu pai, eu era o filho mais querido do mundo. Olá, pai querido! Eu disse: o que é que tu queres? Quero um arco e umas flechas. Sempre, sempre, sempre. Até que um dia fomos a um supermercado e estava lá um arco e umas flechas, na parte da caça. Não era bem um arco de caça, mas era de atirar ao alvo, e era uma coisa grande, era maior do que eu. Na altura era bem maior do que eu. E eu pedi tanto. Nós devíamos pedir com a certeza que Deus vai dar, e temos de ser persistentes nas nossas súplicas. Pedi tanto que o meu pai, coitado, já não tinha mais paciência e deu-me o arco e as flechas. E eu aprendi uma coisa, é interessantíssimo. Se vocês tiverem um arco e uma flecha lá em casa, vocês vão ver que é mesmo assim. Quanto mais para trás eu puxava a flecha, quer dizer, primeiro não conseguia puxar grande coisa, aquilo era tão grande e tão duro que eu magoei o meu braço, mas pronto, fui crescendo e depois aprendi: quanto mais para trás eu puxava a flecha, quanto mais ela vinha para trás, mais ela ia para a frente. E se eu queria ver o quanto alto é que ela ia, quanto mais eu puxava para baixo, fui ganhando alguma força, e quanto mais eu puxava para baixo, mais alto ela ia. E, queridos irmãos, na história do grande conflito, e na história do cristianismo, e na história de cada cristão e de cada cristã, isto é uma realidade. Quanto maior for a queda, Jesus fala dessa queda em Mateus capítulo 21. Quanto maior for a queda, quanto mais tu caíres na rocha que é Cristo, quanto mais estiveres disposto a humilhar-te e a descer e a baixar, mais Deus te poderá exaltar. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Na história do cristianismo, não são aqueles que se promovem a si mesmos que Deus exalta. Deus não pode fazer isso. Todo o monte será aplanado e todo o vale será nivelado. Se sentes que és uma miséria e que não prestas para nada, isso também não é Deus que te está a dizer, porque Deus deu o seu Filho por ti e és valioso, e Deus quer trazer-te cá para cima. Mas, meu querido amigo, deixa-me dizer, o pior tipo de orgulho é o orgulho espiritual. O pior tipo de orgulho é o orgulho que pensa que tem tudo e que não precisa de nada, que está lá em Apocalipse capítulo 3. O orgulho daquela pessoa que pensa que anda muito perto de Deus e que os outros têm de aprender com ele. Isso é muito perigoso. Isso aconteceu com um rei há muitos anos atrás. E Daniel, no capítulo 4 do livro de Daniel, conta-nos essa história. Eu gostaria de ler convosco, convido-vos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Daniel. Daniel e Apocalipse são 2 livros bíblicos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento, e que são livros que se adaptam especialmente aos filhos e filhas de Deus nos últimos dias da história da Terra. Deus tem uma mensagem a dar à humanidade e Deus tem uma mensagem a dar ao seu povo. E o povo de Deus, o povo remanescente de Deus, os filhos e filhas verdadeiros de Deus,
os crentes sinceros e leais são iluminados pela luz profética que está a brilhar, vinda destes 2 livros, pelo poder do Espírito Santo que nos ajuda a ler e a compreender. Estes livros ensinam-nos segredos para podermos viver no tempo do fim. E o capítulo 4 do livro de Daniel, por mais estranho que possa parecer, não foi escrito por Daniel. Daniel copiou, certamente, mas este capítulo 4 foi um edito real. Uma coisa que o rei Nabucodonosor mandou escrever e que todos no seu reino, e não só em Babilónia, a metrópole do seu império, mas em todos os povos que estavam sob o seu domínio, que não eram poucos, Nabucodonosor quis que isto fosse dito, que isto fosse ouvido, que isto fosse lido. Reparem o que diz. Nabucodonosor, rei, sabemos que era o rei de Babilónia, maior império mundial, 600 anos antes de Cristo. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio estende-se de geração em geração. Vejam que Nabucodonosor sentiu vontade de dizer aquilo que Deus, o Altíssimo, tinha feito na sua vida. Isto era um rei pagão, um rei que nasceu no paganismo, que foi pagão a maior parte da sua vida, tinha muitos deuses, havia um Deus que ele gostava mais do que os outros, mas tinha imensos deuses, um rei que estava habituado às práticas pagãs, mas que reconhece aqui que Deus, o Altíssimo, não era o seu Deus preferido antes, mas era um Deus que se tornou o seu Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Fez algo na sua vida e ele agora queria contar isso a todas as nações. E tinha uma mensagem de paz. Paz vos seja multiplicada para todas as nações. Pergunta. O povo de Deus, no final dos tempos, da história terrestre, nestes dias que estamos a viver, tem uma mensagem para proclamar em toda a terra? Sim ou não? Tem? A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma mensagem que deve ser ouvida em toda a terra? Tem ou não tem? Onde é que está essa mensagem? Onde? Em Apocalipse. Em que capítulo? Especificamente em que capítulo? 14. E começa em que versículo? 6. Deixem aqui algo a marcar em Daniel capítulo 4, que vamos voltar cá. Mas vamos só ler o versículo 6, Apocalipse 14, verso 6. Apocalipse 14, verso 6. Diz, víamos sabê-lo de cor, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra. Reparem, a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. E o verso 7, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Sabem que quando a nossa igreja começou, algumas denominações também do ramo evangélico e protestante chegaram-se ao pé dos nossos pioneiros e disseram assim, bom, Jesus mandou-nos evangelizar a terra inteira. Porquê é que não unimos esforços em vez de andar aqui cada um a puxar para o seu lado e vamos dividir o mundo por nós? Vocês vão a umas partes dos Estados Unidos e do mundo, nós vamos a outras partes dos Estados Unidos e do mundo e assim evangelizamos a terra inteira. E os nossos pioneiros disseram, não, nós não queremos, obrigado pela proposta, mas nós não podemos aceitar. É que Deus deu-nos uma mensagem que deve ir a toda a terra. Toda a nação, tribo, língua, povo. E esta mensagem é poderosa. E há pessoas que pensam que esta mensagem é uma mensagem dura, difícil de pregar e difícil de aceitar. É uma mensagem de guerra e não de paz. Mas vejam como é que começa. O anjo tinha o Evangelho eterno para o pregar.
O que é o Evangelho, irmãos? O Evangelho significa o quê? São boas notícias. É o amor de Jesus, é uma mensagem de paz, uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de um Deus que está ansioso de ver homens e mulheres salvos para toda a eternidade, pelo sangue do seu Filho Jesus. É uma mensagem de paz. É verdade, também é uma mensagem que corta à direita, ou sim ou sopas, branco no preto. Não há meio termo. Ou adoras a Deus e no dia de Deus e amas a Deus, ou então vais-te deixar enganar. E vais com a maior parte das pessoas neste mundo que vão acabar por adorar a besta e adorar no dia da besta e ter a marca da besta. É verdade. Mas, irmãos, não devemos ter medo de proclamar essa mensagem. Não é uma mensagem má. É uma mensagem que toda a terra deve ouvir. É o último apelo, o último aviso de misericórdia. E nós sabemos que devemos ir. Podem perguntar, então, pastor, se nós devemos ir, porque é que afinal parece que a coisa não avança? Às vezes olhamos e parece que a coisa não avança. Sabem que ao ler a história de Nabucodonosor, logo nos primeiros versos, eu encontrei uma razão pela qual o testemunho dele foi poderoso, e se calhar é isso que falta ao nosso testemunho hoje. Nabucodonosor tinha uma mensagem para contar, tinha uma mensagem para dar a toda a terra, porque Deus tinha feito algo por ele. Ele não tinha só uma mensagem, ele não só sabia o que é que ele devia dizer. Ele tinha uma história para contar. Uma história daquilo que Deus fez por ele. Estão a ver, nós podemos conhecer as profecias de Daniel e do Apocalipse. Podemos saber dizer quem é a besta e o que é a marca da besta e quem é o Deus verdadeiro, criou os céus e a terra e o mar em 6 dias e no 7º descansou e sabemos qual é o dia da adoração, o santo sábado do Senhor. Sabemos isso tudo. E dizemos e falamos muito bem, a teoria está ótima, está excelente. Mas às vezes falta-nos uma história pessoal com este Deus. Falta-nos ver o que é que este Deus que criou os céus e a terra criou na minha vida. O que é que tu tens para contar acerca do que Deus fez por ti? É isso que vai mudar o teu testemunho. É isso que vai dar poder quando tu falares aos teus amigos na escola. É isso que as pessoas que estão ao teu lado, os teus colegas de trabalho, querem ver. Antes de saberem a tua teologia toda e a mensagem dos 3 anjos, eles querem ver que tipo de anjo és tu. Porque este anjo tinha o Evangelho eterno. E tu tens, tu acreditas profundamente, sabes no teu interior que foi por ti que Jesus morreu, que Deus tinha deixado os mundos para te salvar a ti. Foi por ti que Jesus verteu o seu sangue. Já percebeste que foram os teus pecados que magoaram a Jesus? Tens a certeza de que estás em paz com Deus? Vives uma vida de oração diária, fervorosa. O teu maior prazer é falar com esse Deus? O teu maior prazer é estudar a Bíblia, conhecê-la e vivê-la e pô-la em prática? O teu maior prazer é sair lá para fora e falar acerca do amor de Cristo? É isso? Tens uma história para contar? Porque se não tens, tu podes dizer a mensagem dos 3 anjos toda, mas não vai ter poder nenhum, não vai ter impacto. Nabucodonosor só conseguiu testemunhar a toda a gente acerca do amor de Deus quando ele tinha uma história, quando ele teve uma história, quando algo aconteceu tão forte que mudou completamente, radicalmente. E meu querido amigo, se achas que Deus ainda não fez nada por ti, das duas uma. Ou Deus já fez e tu estás cego e devias parar e anotar num papel as coisas que Deus tem feito na tua vida, ou então estás-te a enganar a ti mesmo ou a ti mesma. Vir à igreja, dar os dízimos, vestir um fato bonito e uma gravata, ou um vestido, não te vai salvar. Jesus vai te salvar, mas é se tu amares todo o coração, porque Ele te amou a ti e Ele quer ter uma relação de amor contigo. O que Deus mais deseja é que tu e Ele se tornem os melhores amigos, que tu possas fazer tudo com Deus, que tudo o que tu fazes e pensas e sentes e desejas seja por amor a Jesus. E aí sim, vais ter uma história tão forte para contar que todos vão perceber, mesmo os que não aceitarem. A mensagem dos 3 anjos só é má para quem não aceita, porque para os outros são boas notícias.
E tu vais ter boas notícias para contar quando sentires o que Deus fez na tua vida. Agora, meu amigo, se realmente quiseres ter uma experiência com Deus, lembra-te que Ele é o Deus Santo, Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. E Ele não vai deixar de te fazer cair do teu cavalo, se for preciso. Nabucodonosor teve muitas oportunidades. No capítulo 1 de Daniel, nós lemos que, através de 4 jovens vegetarianos, Nabucodonosor percebeu que não só a alimentação, mas a espiritualidade, a sabedoria, o esforço dos jovens hebreus, judeus, era superior a todos os sábios do seu reino. Ele percebeu que alguma coisa estava ali, ele sabia que eram homens de fé. E ele teve a oportunidade indireta de reconhecer a supremacia e soberania do Deus de Israel. Depois, no capítulo 2, quando Daniel interpretou o sonho da estátua, Nabucodonosor teve de uma forma muito direta o testemunho que os seus deuses não valiam para nada, que os seus sábios e astrólogos não conseguiam adivinhar nada, e que Daniel lhe foi revelado pelo Deus vivo, o Deus revelador dos segredos do céu, aquele grande mistério. Nabucodonosor humilhou-se naquele momento um pouco e reconheceu, mas depois esqueceu-se. Ao ponto de ter construído uma estátua toda em ouro, em homenagem de Babilónia, capítulo 3. E no capítulo 3, ele viu o próprio Filho de Deus, antes da sua encarnação, na fornalha ardente com Sadraque, Mesaque e Abednego. Leiam a história, se já não se lembram. Nabucodonosor já tinha tido muitas oportunidades. Deus já tinha tentado tocar à porta do seu coração muitas vezes. Muitas vezes Deus chamou. Mas Nabucodonosor foi protelando e protelando. Voltou aos seus deuses. Ele tinha 900 altares na rua de Babilónia. Tinha centenas de templos, centenas de ídolos. O seu ouro era mais importante para ele do que aquele Deus que lhe estava a bater à porta do coração. Ele preferia continuar a adorar Marduk do que a adorar o Deus dos judeus. Porque esse Deus, ele sabia que lhe ia pedir o sacrifício do seu eu. E então, Deus teve de lhe falar com mais força. Meu querido amigo que estás aqui esta manhã e querida amiga, ou que estás lá em casa, será que Deus tem tentado chamar a tua atenção através de provas difíceis e tu não tens ouvido a sua voz a pedir-te que te humilhes diante dele? Lembram-se da história de Abraão? Abraão era um homem de Deus, escolhido por Deus, um grande profeta, o pai da fé. Onde quer que ele ia, toda a gente sabia que ele era religioso, ele deixava altares em todos os lugares. Mas ele foi falhando, foi fazendo assim algumas coisas que ele deixou para debaixo do tapete. Mentiu acerca da sua esposa, 2 vezes. Teve o filho com Agar. Deus tinha-lhe dito, olha, eu vou-te dar um filho. E ele quis apressar um pouco as coisas, ele e Sara, a sua mulher. Até que Deus teve de lhe pedir uma prova muito maior. Meu querido amigo, tal como com Nabucodonosor e como com Abraão, Deus vai tocar à porta do teu coração várias vezes, a pedir-te uma entrega total. Mas se não atenderes, Deus vai ter de bater com mais força. E com Nabucodonosor, Deus teve de o fazer ficar 7 anos, sem juízo nenhum. Eu não vou alongar-me aqui, eu convido-vos a lerem Daniel capítulo 4 em casa. E a perceberem-se de como Deus teve de fazer Nabucodonosor cair muito baixo para o poder levantar. A Abraão, Deus teve de lhe pedir o filho. Aquilo que te está a agarrar e que te está a levar para longe de mim, enquanto não o entregares, meu querido amigo, não podes ser o meu verdadeiro discípulo, não podes ser o meu verdadeiro seguidor. Qualquer que me quer seguir, qualquer que quiser vir após mim e não me amar mais a mim do que ao seu reino, no caso de Nabucodonosor, a sua Babilónia. Babilónia era uma cidade extraordinária. Em alguns lugares tinha
muros duplos e triplos, e cada um desses muros era tão largo que em alguns deles podia-se fazer corridas de carros de cavalos, 2 carros de cavalos, um ao lado do outro, em cima do muro. Nabucodonosor tinha feito coisas maravilhosas. E Deus gosta que sejamos industriosos e trabalhadores. Mas, meu querido amigo, em que é que tu confias? É na tua cidade construída por ti? É no teu trabalho? É no dinheiro que tens na conta do banco? Em que é que está a tua confiança? É na tua sabedoria? Achas que sabes mais do que os outros todos, que andam a fazer tudo mal e tu andas a fazer bem? Essa altivez, meu querido amigo, vai ter de cair muito baixo, ou então não poderás ser discípulo de Cristo. Quem quiser vir após mim e não me amar mais a mim do que ao seu pai, à sua mãe, à sua mulher, aos seus filhos, até ainda à sua própria vida. Quem não aborrecer a sua própria vida, quem não estiver disposto a deixar tudo por tudo, a deixar a sua própria vida por mim, não pode ser meu discípulo. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não pode ser meu discípulo. Nabucodonosor teve um sonho sobre a árvore, uma árvore que foi cortada e que teve de cair. Meu querido amigo, será que Deus te está a chamar hoje a ouvires a sua voz e a deixares o teu orgulho de parte? Será que Deus te está a convidar hoje a te humilhares como Jesus se humilhou? Conta-se a história de um homem que visitou uma galeria de arte nos Estados Unidos e foi apreciando cada quadro até que chegou a um quadro sobre a cruz do Calvário. E achou o quadro tão bonito. Não é fácil encontrar um quadro de Jesus que seja mesmo bonito. Ele encontrou um mesmo bonito, bem pintado. Uma cara de agonia, mas estava bem pintado. E ele ficou pasmado a olhar para o quadro estava tão belo. O quadro de Jesus na cruz, no Monte do Calvário. Ele ficou ali. Até que o guarda do museu chegou-se ao pé dele e disse assim, colocou a mão no ombro e disse, olha, mais baixo, tem de descer um bocadinho. O artista deste quadro pintou para ele ser apreciado numa posição mais baixa. E o homem disse, obrigado, e baixou-se e disse, uau, realmente dá para ver coisas que não dava para ver de outra maneira. E o guarda disse, olha, mais baixo ainda, deixa mais um bocadinho. O homem colocou um dos joelhos no chão e ficou maravilhado. Uau, este quadro é espetacular, tem aqui segredos que eu não tinha percebido. Ele realmente pintou o quadro para ser visto mais baixo. É muito mais bonito ainda do que eu tinha imaginado. E o guarda tinha uma lanterna na mão e apontou para o chão e disse assim, mais baixo. E o homem pôs os 2 joelhos no chão e baixou-se o mais possível. E olhou para o quadro. E viu tudo aquilo que o artista queria transmitir através do quadro de Jesus Cristo crucificado. Através do seu Filho crucificado por ti numa cruz, Deus quis transmitir-te um amor que está para além da tua compreensão. Deus, quem sabe, quer pegar em ti como pegou em Nabucodonosor e fazer de ti uma testemunha em toda a terra. Mas para isso tu precisas de perceber que na cruz do Calvário há também uma humildade e uma humilhação que nós precisamos de experimentar, ou então não podemos ver a beleza do nosso Criador e do nosso Salvador, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de um servo. Aquele que tem milhões e milhões e milhares de anjos no céu a adorá-lo e a servi-lo, tornou-se um servo, assumindo a forma de servo. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até à morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus
se dobre todo o joelho dos que estão em cima nos céus, embaixo na terra e debaixo da terra, em cima nos céus, na terra e debaixo da terra. E que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não queres tu hoje ajoelhar-te comigo e dizer: Senhor, ajuda-me a cair do meu orgulho abaixo. Ajuda-me a cair em Ti, a perceber o que Tu fizeste por mim, a ter uma história verdadeira contigo, para poder pregar depois com poder a todas as nações. Alguém quer cair do seu orgulho comigo e ajoelhar-se e humilhar-se aos pés da cruz do Calvário nesta manhã? Querido e amado Pai que estás no céu, te quero dar graças pelo maravilhoso amor e pelo maravilhoso exemplo de Jesus, que se humilhou até à morte, e morte de cruz. Querido Jesus, Tu sabes por experiência que não é fácil humilhar-nos, não é fácil considerar os outros superiores a nós mesmos, não é fácil dizer ou deixar de dizer aquela palavra que o nosso eu e o nosso orgulho quer dizer. Não é fácil deixar de atrair a atenção para nós próprios. Não é fácil procurar a Tua glória e a glória dos nossos irmãos, o bem daqueles que nos rodeiam, antes ainda do nosso próprio bem. Mas, querido Jesus, Tu vieste a esta terra para que todo aquele que crê em Ti não pereça, mas tenha a vida eterna, porque aceitou o Teu sacrifício e o Teu sangue derramado na cruz e aceitou a Tua graça e o Teu poder para ser uma nova criatura, cheia de mansidão, cheia de humildade, cheia do desejo profundo de fazer o bem aos outros, de procurar a Tua glória e de falar a todos acerca do amor de Jesus. Eu peço-te que a mim e a cada um dos meus irmãos que ouve estas palavras, e irmãs, a cada um dos Teus filhos e filhas que trouxeste aqui ou que estão a ouvir isto esta manhã, Tu os possas ajudar a olhar para aquele que se esqueceu de si mesmo e que, por amor a Ele, nos possamos também esquecer de nós próprios. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Com alegria e gratidão no nosso coração por ter ouvido nessa manhã Deus falar conosco, nós vamos cantar o hino Lindo És Meu Mestre, é o número 85. Oh
Querido e amado Pai, que estás no céu, obrigado, Senhor, pela história de Nabucodonosor. Obrigado pela forma como tu tocaste à porta deste coração até que ele abriu. Querido Pai, eu quero pedir-te que no meu caso, no caso dos meus irmãos e irmãs, não seja necessário bateres com tanta força, que já hoje possamos abrir inteiramente a Ti e que, tal como Nabucodonosor, possamos aprender a dar-te honra e glória em todas as coisas e que possamos ter uma experiência tão profunda contigo e com o manso e humilde Jesus, o nosso Salvador, que haja o poder do Espírito Santo na nossa proclamação da mensagem dos 3 anjos. É o que pedimos e agradecemos esta manhã. Amém.